Um coro de aleluias. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes de todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. E agora nós vamos ouvir o grupo de louvor. Vamos iniciar esse momento de louvor dizendo que Jesus é fonte da nossa vida.
Vamos continuar o momento de louvor cantando Renova-me, que possamos cada vez mais nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos de Cristo. louvar o Senhor dizendo que Ele é soberano sobre nossas vidas. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
Queria convidar o reverendo Adalto para vir aqui na frente e orar pela mensagem. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e alegres porque a Tua palavra diz que na Tua presença nós temos alegria. Ainda estamos, Senhor, no início de um novo ano, de um novo tempo, e precisamos, Senhor, muito de Ti. Nesta hora queremos Te ouvir através do Teu servo que levantaste, Senhor, para a entrega desta mensagem, que ela fale profundamente ao nosso coração, às nossas necessidades, a necessidade da Tua igreja, Senhor. Queremos também Te pedir ao Pai que Tu, pela Tua misericórdia, pelo Teu muito amor, Senhor, Tu atendas às orações que o Teu povo Te fez neste momento. Tu abras, Senhor, os umbrais da eternidade e derrames sobre nós profusas bênçãos, ó Pai. Que tenhamos um ano de 2021 repleto de alegria, de paz, de saúde e de plenas vitórias, Senhor. Porque contigo, ó Pai, a vitória é certa. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta hora. Abençoa o presbítero Frank, Senhor, no abrir da sua boca, para que ele possa ministrar aquilo que Tu colocaste no seu coração. Nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É com alegria que estamos aqui, graças a Deus, com saúde. Seja uma vitória, né? Esse ano que passou. Então, vamos começar bem esse ano, né? Como foi dito, né? Vamos começar orando, vamos começar louvando ao Senhor, mantendo comunhão um com os outros, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem o Salmo número 116. E, por favor, vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 116. Inclusive, providencialmente, foi o salmo que nós lemos, inclusive, na liturgia da noite de ontem. Mas vamos fazer a leitura para nos lembrarmos. Salmo 116, diz assim a palavra de Deus: Amo o Senhor, porque Ele me ouve, a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo ao Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa
é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos ficar assentados agora, irmãos? É interessante que os Salmos é o inário do povo de Deus do Antigo Testamento. Esse salmo que está diante de nós, o salmo de número 116, ele não consta a sua autoria. Vários salmos foram escritos pelo salmista por excelência, Davi. Outros foram escritos por Asaf. Esse aqui não diz a autoria dele, mas com certeza esse salmista que escreveu tinha uma experiência prática com Deus, que pode dizer muito às nossas vidas, inclusive para os dias de hoje, 2021. Escrito há milênios atrás, mas relevante hoje, em 2021. É interessante que o salmista sabia, de forma dinâmica, a ação, a bondade e a misericórdia de Deus na vida dele. Ele quis registrar essa ação de Deus em forma de louvor. Com certeza, ele era um dos louvores cantados pelo povo de Deus, assim como os demais salmos. As gerações que viriam depois dele. E até as nossas gerações, existem igrejas que cantam todo domingo um salmo. A nossa tem alguns salmos também que cantam, em forma de cânticos. Para que o povo da aliança, foi registrado aqui, fosse levado a refletir e louvar a tal bom Senhor. O tema que eu quero propor para os irmãos, para nós refletirmos nesse primeiro culto de oração, da semana de oração, é: por que a graça de Deus é melhor do que a vida? E a primeira lição, no meu modo de entender, está no verso 3. Veja o verso 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Essa graça, que é melhor do que a vida, se materializa como uma graça extremamente necessária para nós. Imagine algumas situações. Imagine o que é 1 litro de gasolina para quem ficou com o carro na rua sem combustível. O que é uma perca de R$5, sendo este o dinheiro que seria da passagem de ônibus para casa. A necessidade torna sem igual qualquer dádiva, depende do valor. Um exemplo simples seria, por exemplo, 14 horas da tarde, você teve uma reunião que passou a hora do almoço, você sem comer, imagine que você recebe uma mensagem, um WhatsApp, ou um telefonema de alguém lhe convidando para comer aquela comida saborosa que você gosta, suculenta, de dar água na boca. Veja, irmãos, muito mais profundo e sério era o que este salmista nos diz no verso 3. Eu peço para que vocês atentem ao verso 3 e materializem na sua mente situações que podem ter ocorrido no ano que passou. É interessante que é uma situação muito importante, tanto do ponto de vista material, mas principalmente espiritualmente falando. Perceba as expressões: laços de morte. O salmista foi cercado por laços de morte.
E aí nós pensamos e trazemos para a nossa realidade como isso é verdadeiro hoje. Não só por conta da pandemia, tão falada de diversos sermões e tudo, mas outras inúmeras coisas que existiram, que existem e que vão perpassar essa pandemia. Por exemplo, a violência, o homem violento, as armadilhas não só na noite, é bom esse culto é noturno, né? À noite, o mal noturno, mas não só à noite, mas até ao meio-dia, aqueles sequestros relâmpagos. Não sei se alguém já teve a experiência aqui de ter passado por um sequestro ou um roubo, ou ser assaltado. Aconteceu comigo já contei aqui, uma vez que eu estava saindo do Shopping Recife, naquela rua que é por trás daquele Big Bom Preço, agora antigo Hiper, né? E aí, de repente, eu estava saindo com o jantar do shopping, parei naquele sinal para dobrar, pegar a rua lateral, o Hiper. E aí, quando eu vi 2 camaradas vindo assim, tinha carro à frente, carro atrás, 7 horas da noite, trânsito naquele local. E aí eu acho que eu vou ser assaltado, tive essa impressão na hora. E foi infelizmente isso. Chegou aqui, bateu na porta. Aí eu abri o vidro, disse, saia, carteira e celular. Entreguei. Aí o outro comparsa que estava do outro lado, não sei se ele era novato no mundo do crime, mas ele disse assim, desculpa aí que a gente está precisando, viu? Pelo menos pediu desculpa, né? Aí, a parte cômica, eu estava com uma pizza do meu lado. Aí eu disse, eu posso pegar minha pizza? Aí, pode. Aí eu levei a pizza. Aí tinha um amigo aí atrás, e outro carro atrás, teve pena, estava vindo tudo, teve pena, pediu para eu entrar, né? Me levou na delegacia. Pelo menos eu não fui com fome, né? Levei a pizza. Mas, graças a Deus, depois o carro foi achado, a perda material foi o rádio, e depois eu fiquei pensando na minha mente, porque eu ainda estava pagando a prestação do rádio, né? Toda vez que eu pagava a prestação do rádio, eu me lembrava do assalto. Mas, graças a Deus, principalmente, depois a gente pensa tanta da coisa, né? Aí, que a minha vida foi preservada, e eu estou aqui falando para os irmãos, né? E é interessante porque isso é uma certeza que o Senhor escolheu poupar a minha vida ali, como de vários irmãos que tiveram situações semelhantes. Você não ouviu ou já não viu quantas vezes, até de uma forma televisionada, pessoas que não reagiram, entregaram os seus pertences, os seus valores, mas mesmo assim foram alvejados? Será que nenhum de nós viu isso? A morte nos cerca muito mais perto do que estamos prontos a admitir. E com esse vírus aí que está mesmo, né? Está bem perto da gente. A gente não está vendo, mas está. Motoristas também, com uma direção, você que transita no nosso Recife, nossa Olinda, que não estão apenas numa direção perigosa, mas às vezes até numa direção dita assassina. Às vezes é por causa de alguma inconsistência, alguma coisa, você não acelerou quanto ele queria que você acelerasse. Aí o cara, de repente, passa pelo lado, dá uma cortada em você, que só falta jogar você do lado da via. Quem é motorista já passou por alguma situação dessa?
Mas não só isso, veja as expressões do texto. Não só laços de morte, mas angústias do inferno. Expressão forte. Eles, diz o salmista, que se apoderaram dele. O que é inferno? A palavra de Deus fala, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, está mais atrelada, o sentido, a descer ao mundo dos mortos, ao Hades, e mais relacionada ainda ao lugar dos mortos ímpios. Porque com certeza os justos estão no seio de Abraão, que a Bíblia chama de céu, que quando partem estão com o Senhor. Mas o lugar dos mortos ímpios. Você pode pensar no que significa angústias do inferno? Será que a expressão neotestamentária também não traz luz para esse texto, quando fala que o inferno é lugar de choro e ranger de dentes? Você sabia que nesta vida nós podemos sentir um pouco dessas angústias? Mas como? Você salvo, liberto pelo sangue do Cordeiro, pode sentir as angústias do inferno descritas aqui no texto pelo salmista, homem de Deus. Ele fala que foi apoderado dele essas angústias. Como? Me permita uma dedução aqui. Provavelmente nós sentimos essas angústias por vários fatores, mas entre eles, quando nós nos relacionamos com o pecado. Tudo isso de fora, de dentro da vida do salmista, trazia sobre ele e sobre nós também profunda tribulação e tristeza. O que é que o pecado gera? O pecado só gera a médio e longo prazo, não na hora, que na hora ele traz muitas vezes até prazer transitório, mas a médio e longo prazo, o pecado só gera tribulação, angústia, choro, tribulação e até morte. Às vezes as pessoas perguntam: por que isso vem sobre mim? Por que a tristeza e a angústia nesse mundo? A pergunta não deve ser essa. Quem é da mocidade já fez essa colocação. A pergunta deve ser essa: como no mundo caído, longe, rebelde ao seu Criador, ao seu mantenedor, ao seu Senhor, como ainda temos nele momentos de refrigério, de consolo, de alegria e de amor. Essa graça, com certeza, em primeiro lugar, que é melhor do que a vida, ela é necessária. Mas não só isso, veja o verso 8. O verso 8 diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Essa graça é uma graça manifesta. Esse texto ele é riquíssimo. Olha as expressões.
livrou da morte, resgatou da morte a minha alma. E aqui há uma conexão não meramente com a morte física, mas aquela morte que pode levar alguém a um local que é mais profundo do que a sepultura. A sepultura, não dizem, tem 7 palmos, né? Pelo menos deve ser, hoje deve ter mais, né? Mas, dizer que quando a pessoa tinha morta 7 palmos, né? No chão. Mas com certeza existe um local muito mais profundo, um abismo muito mais fundo que a morte, e mais profundo que a própria sepultura. E o salmista diz que, em primeiro lugar, essa graça manifestou-se na vida dele, livrando a alma do salmista desta morte, porque a morte física não ataca a alma, a morte física ataca o corpo, mas a morte que ele estava falando aqui é a morte espiritual, a segunda morte, que leva, inclusive, a um local que ele já até falou no Salmo, o inferno. Mas ele continua dizendo, das lágrimas os meus olhos. As lágrimas dos olhos, típica expressão demonstrando sofrimento. Não só nosso, mas de pessoas próximas a nós. Pois quantas vezes você e eu não estamos chorando por alguma coisa relacionada intrinsecamente ao nosso viver, mas relacionada a alguém que nós amamos? Me lembra agora, aqui, como não lembrar, da nossa querida irmã Marilúcia, que está, como foi dito no boletim, morando no céu agora. Mas nós que ficamos sentimos a dor da saudade. Quando eu soube, eu até escrevi no grupo da igreja, da mocidade, depois passei. Me lembro quando eu cheguei aqui, lá pelos meados de 2005, e ela me chamou, ei garoto. E eu digo, eu ainda arrisco dizer que há pouco tempo atrás ainda me chamava de garoto. Para ela eu sempre seria um garoto. Mas ela falava de uma forma carinhosa, sorridente, uma pessoa ativa. Como a gente não pode ter saudade de uma pessoa assim? Certa vez eu pregando aqui disse que tem um texto no Antigo Testamento de um rei que foi tão mal, que o texto diz que ele morreu e não deixou saudade de si mesmo. E existem pessoas que só falta a gente pecar dizendo também, já foi tarde. Mas com certeza tem pessoas que deixam saudade. A nossa irmã foi uma delas. E tantos outros. Se eu fosse citar aqui, infelizmente já vi alguns irmãos aqui partirem, mesmo com pouco tempo que eu tenho de igreja, 2005. Então, é interessante quantas vezes foi o consolo de Deus materializado em suas promessas, que enxugou, dos nossos olhos toda lágrima. Já tive, eu acho que eu talvez já tenha contado aqui, já tive a oportunidade de oficiar um enterro, dentro da igreja. Meu tio. Não vou contar a história dele, porque já contei aqui, acho que foi 2 vezes, já contei. Mas que Deus salvou ele no leito de morte. E eu testemunhei a fé dele, e ele pôde, a família pôde ter sido consolada justamente pelo testemunho de fé que ele deu nos últimos dias de vida. Então,
me lembro do Catecismo de Heidelberg, primeira pergunta do Catecismo: qual é o único consolo na vida e na morte? A resposta que ele dá, fantástica. Ele diz que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados, com seu sangue precioso, libertou-me do domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas, ele termina, cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna. E faz-me, olha a ação de Deus, e faz-me disposto e pronto, de coração, para viver para Ele, de agora em diante. Fantástico. O salmista finaliza o verso 3 dizendo: da queda os meus pés, até isso Deus livrou. Quantas vezes o Senhor não tem livrado a gente de cair? Não só nas armadilhas dos nossos inimigos, mas da armadilha do inimigo da tua alma. Às vezes, armadilhas que tu mesmo coloca. Mas como, você pergunta? Quando sabotamos a nossa vida espiritual. Você, eu, podemos sabotar nossa própria vida espiritual. Não oramos como devíamos. Não lemos a palavra como deveríamos. Não ocupamos a nossa mente com o que é bom e o que é puro. E aí, depois perguntamos: por que caímos em tal pecado? A nossa consciência, às vezes, precisa ser purificada. Não só isso, mas quantos de nós não temos sido livrados de permanecermos caídos? Às vezes não é só o cair, mas é o permanecer caído. Estamos analisando esse Salmo 116, mas lembremos dos outros. Quem foi o salmista por excelência que disse aqui no início? Não foi Davi? Será que tu não lembras da história de Davi? Certamente, ao lembrar, você vai lembrar que Deus não deixou Davi prostrado. Não entregou o seu servo a morrer no seu pecado. E ele não tinha consciência disso. Foi necessário muitas vezes alguém chegar e contar uma história para ele. De alguém que tinha muitas ovelhas, que pegou a ovelha daquele que só tinha uma ovelha. É interessante quando nós estamos camuflados as nossas mentes, o pecado nos cauterizando de uma forma que nós não percebemos o pecado, fazemos a semelhança de Davi. Digno de morte é quem tal coisa fez.
e receber um dedo em riste, talvez, né, do profeta. És tu, ó rei, esse homem. Mas que possamos fazer como Davi, o salmista. Pequei contra o Senhor. Reconhecimento de pecado. Diante de tão grande dádiva, qual foi a resposta do nosso salmista no Salmo 116? Veja o verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. 17 e 18. Oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Finalizando como último ponto, essa graça é necessária, é manifesta, e aqui ela é frutífera, ela dá frutos. Verso 13, serei receptivo à tua graça e teu favor. 13 e 17, serei proclamador do Senhor. 14 e 18, serei fiel à tua aliança. Verso 17, serei grato em vida enquanto viver. Veja que a graça de Deus produziu na vida daquele salmista. E aí, tendo em vista isso, vamos fazer algumas aplicações para finalizar. Você que está na igreja hoje, ou aí na internet, está me ouvindo, se diz crente, independente do cargo que você exerça na igreja, ministro, presbítero, diácono, líder de sociedade, ou irmão da igreja que está aqui congregando conosco. O quão preciosa tem sido a graça de Deus aos teus olhos. Você reconhece isso quando olha para trás na tua vida? Que você teve vários momentos, quem sabe, de queda, de depressão espiritual, mas junto a ti, naqueles cruciais momentos, a boa mão do Redentor te segurou, te suportou e te acalentou. Existe uma música do grupo Logos. O Logos tem músicas profundas. Entre elas tem uma chamada Situações. Encaixa-se no nosso texto. Que diz: situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou o vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Reflita, irmão, o quão gracioso o Senhor tem sido na tua vida. Renove hoje o teu compromisso de fidelidade com Ele. Gratidão, pérola tão preciosa da vida que é vivida por quem teme a Deus.
Procure servir com alegria, com vigor, buscando com humildade e a glória daquele que te criou, te mantém, te faz perseverar e que te vai levar até o dia final. Ainda, isso me leva a você que pode estar aqui na igreja hoje, mas ainda está caído, ou quem sabe ainda nem foi a hora da graça para você. Hoje, o dia de hoje, é tempo de esperança. Hoje é tempo de tomar o cálice da salvação. Não deixe para amanhã o se envolver num compromisso real de vida com o Senhor. Medite sobre isso. Que possamos juntos, na mesma disposição do salmista, viver de forma fiel. Inclusive, muitos daqui vão exercer cargo nesse ano de 2021. Estão exercendo ou vão? Nesse cargo que o Senhor vos confiou. Em resposta a este tão grande amor, tão grande graça em nosso favor, graça esta necessária, manifesta, frutífera. Façamos isso para a glória de Deus, para o engrandecimento do seu Filho, que vive e que reina para sempre. Em nome dele, irmãos, que oramos e pregamos. Amém, irmãos. Bom, irmãos, desde já agradecemos ao Senhor pela mensagem que nos foi trazida hoje, pelo irmão Frank. Também queremos agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui, aos que estão nos assistindo online, e que Deus nos abençoe, né? Abençoe também aos irmãos que não puderam vir. E para concluir, gostaria de convidar o pastor Adalto para concluir com sua oração e bênção. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos dar graças a Deus por essa mensagem desta noite, que falou, pelo menos ao meu coração falou. Eu espero que tenha falado aos nossos corações. É uma mensagem de desafio, uma mensagem de esperança, essa certeza de que a graça do Senhor é maior do que a vida. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pela Tua palavra que foi exposta nesta noite. Recebe, Pai, a nossa gratidão por nossas vidas, pelo privilégio de Te conhecer, de Te adorar, de oferecer-te este culto que só a Ti é devido, ó Pai. Queremos interceder pela mocidade desta igreja, a vida destes jovens, ó Pai, guarda-os em Teu paternal e santo cuidado, livra-os, Senhor, das adversidades da vida. Abençoa, Senhor, aqui na igreja, que eles continuem sendo servos consagrados, íntegros, baluartes na fé. Com eles, Senhor, abençoa os seus familiares também, a todos nós, a Tua igreja. Agora, Senhor, leva a todos nós em paz para os nossos lares, debaixo da Tua boa mão. Perdoe e esquece os nossos pecados, pois nós te oramos, Senhor, nós te pedimos, pela mediação unicamente válida de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Santo e Divino Espírito repouse sobre nós
irmãos amados, sobre todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Parabéns à mocidade por ter dirigido este culto. Amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos na escala que está aí.